Ei galera Dascalas, tudo bem com vocês? Espero que sim, professor Rafa Soto de Língua Portuguesa aqui para mais uma aula e uma aula super importante para você levar para a sua prova do Enem principalmente. Estamos falando então de língua portuguesa, o nosso delicioso português. Como que nós vamos estudá-lo? E aí eu utilizei a ênclise para nós começarmos a conversar sobre essas regras da nossa tão querida língua portuguesa. É certo que a língua portuguesa tem muitas regras e muitas dessas regras não são cobradas na prova, mas é preciso que nós entendamos o seguinte: nós precisamos estar munidos de todas as informações, de todas as regras da nossa língua, para que não falte nada no dia da prova. Mas nesta aula de hoje, eu quero deixar algumas dicas e algumas orientações, alguns apontamentos para que você direcione os seus estudos e dinamize aí, otimize o seu tempo para que você consiga uma boa nota no Enem. A nossa língua, a língua portuguesa, ela era dividida em gramática, literatura e redação. No Enem, a sua disposição ela é diferente, inclusive a prova. A prova é chamada de linguagens, códigos e suas tecnologias. Mas essas linguagens, códigos e suas tecnologias fazem referência à gramática, literatura e à redação. Vale lembrar que a gramática pura, ela não é cobrada nas questões. Eu venho falando isso na maioria das minhas aulas gravadas aqui no YouTube. Porém, na prova de redação, a gramática ela é cobrada com muito afinco. Ela é cobrada em todos os seus quesitos. Então você precisa saber ortografia, você precisa saber as diversas áreas da gramática para que você tenha uma boa nota na sua redação. Por que que o Enem ele dispôs a língua portuguesa em linguagens, códigos e suas tecnologias? Tem uma função isso, para nivelar a cobrança por todo o Brasil, porque não são todas as pessoas, todos os alunos de ensino médio que têm aí as mesmas condições de estudo. Portanto, quando se trata de linguagens, quando se trata dos códigos e das tecnologias atuais, nós estamos nivelando, nós estamos deixando tudo mais ou menos parecido para que a competição seja mais justa possível. Linguagens. Quando nós falamos em linguagens, o que eu quero que você preste muita atenção? A prova do Enem, ela procura reduzir o preconceito linguístico. Quando fala-se em preconceito linguístico, nós falamos dos diversos modos de falar, dos regionalismos, nós falamos da valorização do falante e não da língua em si. É claro que a língua culta, ela precisa ser ensinada e aprendida, porque em determinados momentos do nosso dia a dia, nós precisamos utilizar a norma culta obrigatoriamente. Mas não somente a norma culta, nós precisamos saber a norma culta também. Então nós vamos perceber que a maioria das questões de linguagem vai falar desse respeito à língua, desse respeito ao modo de falar, ao que o falante quer demonstrar para o seu interlocutor. E aí nós vamos perceber que nós vamos mudar um pouquinho essa forma de falar culto e coloquial. Nós vamos perceber que nós temos a linguagem culta, que é aquela roupa que nós precisamos utilizar mais chique de vez em quando, e aquela roupa mais descolada, aquela roupa mais tranquila que nós também podemos utilizar em determinadas situações. Então o Enem vai trabalhar muito com essa questão de linguagem culta e linguagem coloquial, formal e informal. Além disso, vai chamar muita atenção para que você veja bastante a questão de interlocutor, do contexto, do momento histórico, porque a língua ela é viva. Então a mesma língua que nós falamos hoje, daqui a alguns anos, ela vai ser diferente. Perceba nas gírias que os seus pais, os seus avós diziam e as gírias e que nós dizemos hoje são diferentes. Então a língua é viva.
Por isso que o Enem trabalha com linguagens, por isso que a gente precisa valorizar a linguagem e a linguística. E, para demonstrar isso, eu trouxe uma questão que caiu o ano passado na prova do Enem. Eu vou sumir aqui um pouquinho para que você consiga ler com mais atenção e eu vou ler o texto com vocês também. Então vamos lá. É através da linguagem que uma sociedade se comunica e retrata o conhecimento e entendimento de si própria e do mundo que a cerca. É na linguagem que se refletem a identificação e a diferenciação de cada comunidade e também a inserção do indivíduo em diferentes agrupamentos, estratos sociais, faixas etárias, gêneros, graus de escolaridade. A fala tem, assim, um caráter emblemático, que indica se o falante é brasileiro ou português, francês ou italiano, alemão ou holandês, americano ou inglês. E mais ainda, sendo brasileiro, se é nordestino, sulista ou carioca. A linguagem também oferece pistas que permitem dizer se o locutor é homem ou mulher, se é jovem ou idoso, se tem curso primário, universitário ou se é iletrado. E, por ser um parâmetro que permite classificar o indivíduo de acordo com sua nacionalidade e naturalidade, sua condição econômica ou social, seu grau de instrução, é frequentemente usado para discriminar e estigmatizar o falante. Esse texto é de 2002. E aí vem a questão para nós discutirmos. Nesse texto acadêmico, as autoras fazem o uso da linguagem formal para quê? Elas fazem o uso da linguagem formal para estabelecer proximidade com o leitor, para atingir pessoas de vários níveis sociais, para atender às características do público leitor, ou para caracterizar os diferentes falantes brasileiros, para atrair leitores de outras áreas do conhecimento. Eu quero deixar uma dica aqui para vocês. Muitas vezes e muitas questões do Enem, elas vão apresentar mais de uma resposta que parece ser perfeita, que parece ser correta. Às vezes até é correta, mas ela vai ter apenas uma resposta perfeita. Perfeita vai ser apenas uma. Então nós vamos perceber que esse texto, ele vai utilizar a linguagem culta. Não há erros ortográficos, não há erros de sintaxe, não há erro nenhum. Mas esse texto defende o modo diferente de dizer. Na própria pergunta vai ter uma palavra que vai ser o pulo do gato, aquilo que nós chamamos a chave mestra, que vai nos fazer abrir a porta dessa questão. Nesse texto acadêmico. Por se tratar de um texto acadêmico, nós vamos perceber que não vai ter erro nenhum. Em se tratando de um texto acadêmico, esse texto acadêmico tem um leitor próprio, pessoas que se interessam por esse assunto. E aí nós vamos perceber que, aliançado com a gramática, aliançado ali com a língua portuguesa, nós vamos ter essa interpretação de texto. Bom, se tem um público que é muito específico, portanto, nesse texto acadêmico, elas fazem a utilização da linguagem formal para quê? Justamente para atender às características do público leitor, ou seja, as pessoas de um nível acadêmico. Embora no próprio texto fale sobre vários níveis de linguagem. Olha que bacana. Falando em linguagens, nós já fechamos e nós vimos este exemplo que é da prova do ano passado. Agora, por que código? O que é o código? O código ele vai estar ligado às regras. Então, quando nós falamos lá, linguagens, códigos e suas tecnologias, as linguagens é o jeito de falar, é essa valorização da língua viva. E o código? O código são as regras que devem ser estudadas. E aí nós vamos perceber que no Enem, principalmente, vai se falar da gramática contextualizada.
Nós não vamos ter assim, olha, classifique o sujeito, indique o pronome, o tipo de pronome relativo. Não. Nós vamos ter um texto e neste texto vai haver uma questão de gramática. É por isso que lá no início da aula eu disse que você precisa estar munido de todo o conhecimento da gramática para que não haja ali a falta em determinadas situações. Então o código está ligado a essa gramática, porém a gramática contextualizada. E a nossa gramática, ela vai se dividir em alguns pontos que eu coloquei aqui para vocês, como por exemplo, a fonologia, que estuda os sons das palavras, aí vai estudar as sílabas, vai estudar os sons, as letras das vogais. A morfologia, que vai estudar a palavra fora do contexto. Quando nós falamos em morfologia, nós estamos falando de substantivos, nós estamos falando das classes de palavras. Substantivos, adjetivos, pronomes, advérbios, conjunções. E aqui eu quero deixar uma dica que para o Enem, principalmente, as principais são pronomes, são as conjunções, os termos conectivos, e existem várias aulas aqui no nosso canal sobre esse assunto que você pode ouvir, assistir e anotar para que você leve todo esse conhecimento para o Enem. A sintaxe, nossas últimas aulas falando sobre sintaxe, falando sobre o sujeito, os tipos de sujeito, falando sobre o predicado, a sintaxe também cai bastante no Enem. Mas, principalmente, a semântica. O que estuda a semântica? A semântica é o sentido das palavras. Uma mesma palavra pode ter vários sentidos na língua portuguesa. E é exatamente isso que o Enem também cobra, principalmente a semântica. A estilística vai estar ligada à literatura, aos seus textos, ou seja, ao estilo do texto que nós vamos encontrar. Portanto, o código está ligado a essa gramática que muitas vezes é deixada de lado. E às vezes a nota de linguagens, código e suas tecnologias, ela é baixa por conta dessa falta de atenção para com a gramática. E aí eu trouxe uma outra questão do ano passado também, dependendo da cor da prova, vocês vão encontrar aí essas questões. Alegria, alegria, esse texto é do Caetano Veloso. Que maravilhoso país o nosso, onde se pode contratar 40 músicos para tocar um uníssono. Miles Davis, durante uma gravação. Antes havia Orlando Silva e flauta, e até mesmo no meio do dia. Antes havia os prados e os bosques na gravura dos meus olhos. Antes de ontem, o céu estava muito azul, e eu e ela passamos por baixo desse céu. Ao mesmo tempo, com medo dos cachorros e sem muita pressa de chegar do lado de lá, do lado de cá, não resta quase ninguém. Apenas os sapatos polidos refletem os automóveis, que por sua vez, polidos, refletem os sapatos. Bom, nós vamos perceber que nesse texto do Caetano Veloso vai ter um certo jogo de intertextualidade e inferência com títulos de obras, de músicas e canções, mas não dá tempo de nós fazermos essa reflexão aqui. Mas é preciso você entender que, em todas as questões, você precisa entender o que está por trás do texto. Mas, enfim, com todo esse código aqui, nós vamos à questão. Quanto ao seu aspecto formal, a escrita do texto de Caetano Veloso apresenta uma escolha lexical. O que significa lexical? De palavras. Uma escolha lexical permeada por estrangeirismos e neologismos. Estamos falando de código. Estrangeirismo é quando nós utilizamos muitas palavras em inglês ou em outra língua. Não, nesse texto não tem muito não. Neologismos também não, que são novas palavras que nós inventamos no nosso dia a dia. Regra típica de escrita contemporânea comum aos textos da internet, não tem essa questão. Ao padrão inusitado, com registro próprio, decorrente da criação poética. Bom, como eu disse para vocês, nós vamos perceber que existem algumas citações que estão implícitas. Portanto, nós vamos ter aí sim essa escrita, esse padrão diferente, ou seja, inusitado, com esse registro
próprio, justamente por conta dessa poesia. Lembrando que poesia é a beleza do texto, tá bom? É a beleza desse texto. Quero deixar as dicas que, dentro da gramática, o que mais tem caído no Enem, que eu tenho percebido, em morfologia, são os pronomes e as conjunções. E na sintaxe, os sujeitos e os termos da oração. E na semântica, a semântica todinha. A semântica todinha. E quero deixar a dica aqui, mais uma vez, que os nossos vídeos, aqui no nosso canal, no canal Dascalos, tem as aulas com esses títulos, pronomes, conjunções, sujeito, entendendo a sintaxe, estude, dedica. E se você também está gostando da aula, já curta, já compartilhe, porque é muito importante para nós. Para nós partimos para o final, então, dessa nossa aula, vamos falar dessas tecnologias que nós estamos utilizando hoje. Quando se fala em tecnologias, dentro do Enem, dentro da prova de linguagem, nós estamos falando da estilística, que eu disse que está muito ligada à literatura, porque vai falar bastante sobre o estilo do texto, o jeito de escrever. E quando nós falamos em estilo de texto e jeito de escrever, nós vamos perceber que não temos somente o texto escrito, mas as imagens também dizem muito. E eu fiz uma aula muito bacana de análise de imagens, e fica a dica para vocês também pesquisarem lá e aprimorarem os seus estudos. Nós falamos em textos mistos. O que são textos mistos? Quando nós temos o texto escrito e a imagem. E eu quero ser bastante clichê, mas muitas vezes a imagem fala mais que 1000 palavras. E muitas vezes quando nós juntamos a imagem e uma palavra, então nós temos um texto bem diferenciado, com muitas outras funções, com muitas outras mensagens implícitas. As tecnologias estão aí para demonstrar exatamente isso, apresentando esses textos mistos e forçando você a interpretar o texto escrito e a imagem. Além de interpretar, fazer com que você pratique essa intertextualidade, ou seja, que você consiga unir o escrito àquilo que não está escrito. Além deste exercício de intertextualidade, fazer você inferir. O que é inferência? É você buscar dentro dos seus conhecimentos, dentro daquilo que você já viveu um dia, e você vai ver dentro daquela questão, dentro daquele texto, o que tem a ver. Ah, esse texto está me fazendo lembrar aquela aula, esse texto está fazendo me lembrar aquela experiência que eu já tive um dia. As tecnologias estão aí para isso. E como que nós vamos ver isso? Quando nós falamos em tecnologia, às vezes a gente pensa sempre nos celulares e nos aparelhos eletrônicos. Esses aparelhos eletrônicos nos facilitam muito a vida, mas deixam a nossa visão muito mal treinada, né? Principalmente a leitura nos aparelhos é uma leitura bem diferente. Mas na prova do Enem, quando se fala em tecnologias, está falando dessa mistura desses textos. Portanto, é muito comum ter infográficos, é muito comum ter charges, é muito comum as campanhas publicitárias, que é o que nós vamos ver, que nessa questão também é uma questão do Enem do ano passado. Não interrompa a linha da vida. Doe sangue. É simples e faz muito bem à saúde. Veja que nessa questão nós temos a morfologia, falando da palavra linha, e a semântica. Né? A palavra linha dentro da semântica é uma palavra polissêmica que tem vários sentidos. E utilizando a tecnologia das imagens, nós temos aí uma caneta. E essa caneta, ela está no finalzinho. Tem pouca reserva. Né? Se nós olharmos, olha lá, não interrompa a linha da vida. Podemos entender também naquela linha daquele exame, das imagens que nós vemos nos filmes, naquela linha que diz que a pessoa está viva. Geralmente é uma linha que está sempre em movimento, e se ela ficar sempre contínua, sempre reto, a pessoa já foi, infelizmente. Mas não é essa linha, olha a palavra linha. E aí ele traz essa questão, traz essa imagem e vem com a pergunta. Veja bem, a imagem da caneta de tinta vermelha associada às frases do cartaz é utilizada na campanha para mostrar ao possível doador que a doação de sangue faz bem à saúde? A linha da vida é fina
como o traço da caneta? A atitude de doar sangue é muito importante. A caneta vermelha representa a atitude do doador? Ou a reserva do banco de sangue está chegando ao fim? Perceba que essa questão é uma questão que vai apresentar mais de uma resposta, que você vai ficar em dúvida. Porque eu vou voltar o slide. Olha só, doe sangue é simples e faz muito bem à saúde, portanto, faz bem à saúde. Você vai perceber que algumas questões vão te induzir. Mas quando eu voltei aqui e mostrei para vocês que só tem um pouquinho de tinta, e ele diz não interrompa a linha da vida, quer dizer que neste momento está tendo só um pouquinho de sangue. Portanto, qual que é a resposta que mais se encaixa? É a letra E. A reserva do banco de sangue está chegando ao fim, portanto, doe sangue. Minha gente, vamos prestar bastante atenção além do que está escrito, certo? Eu quero agradecer a sua atenção, muito obrigado, né? Quero deixar um fraterno digital e virtual abraço para vocês e até a próxima. Anotem essas dicas e levem para a sua prova do Enem. Tudo de bom, fiquem com Deus e até lá!